Começando mais um vídeo diretamente da Expo Motorhome, e hoje é dia de conhecer a casa do Rafael e da Renata, do Ginamundos. Eles têm uma Kombi 4x4, eles fizeram uma adaptação, vão contar tudo daqui a pouco. E aqui no Modo Mato já tem um podcast também com o Rafa e com o JB que eles gravaram faz um tempinho já, lá no estúdio, quando tinha o estúdio do Modo Mato. Então vamos conhecer a casa deles agora. E aí, Rafa? E aí, Igor? Bom, beleza? firme? Que saudade de estar de você, cara. Saudades, né? Tempão. Faltou o JB aqui, hein? Faltou o JB. Ele agora tá largado e pelado no meio do mato. No meio do mato. Agora o negócio dele é só ficar pelado no meio do mato. Bom, pra quem não sabe, né, o JB, ele participou do Largados Pelados. A terceira edição do Brasil. É, então. E foi bem, né, cara? Chegou lá pra... Chegou até o final. Agora pode falar, já passou o programa, né? É, né? Chegou até o final. Já ficou até o final lá. É legal, vale a pena dar uma conferida. É muito bom. Quando for lá pra Ilha do Cardoso, dá uma passada, né? Isso, na casa dele lá. Bacana. É. No podcast, quando a gente tinha gravado, vocês estavam construindo a Kombi ainda. Isso. Naquela época, se eu não me engano, eu cheguei a comentar que a gente tava no maior desafio do projeto, que era resolver a tração traseira. Aham. Porque a dianteira... Esse tipo de suspensão que foi feita para a dianteira, ela obrigou a Kombi a ser muito alta, porque ela precisa ter um vão livre grande por causa da articulação. Tá, beleza, vamos por partes então. Tá. Primeiro, quanto tempo que demorou o projeto todo? O projeto todo foram 3 anos. 3 anos. É, mas envolve uma questão que teve o apoio para conseguir fazer o projeto. Eu não banquei o projeto todo e a oficina principal que encabeçou o projeto me deu um grande apoio. Então eles também tiveram que administrar dentro desse tempo, trabalhar um pouco aqui e trabalhar nos carros que estavam entrando na oficina mesmo do dinheiro. Então eu acredito que não daria tanto tempo se eles tivessem ficado em cima direto. Mas faz parte, esse é um negócio mesmo. Parece aquela oficina de Guarulhos, não era? Isso, aqui para Off-Road de Guarulhos. Eles são especializados em projetos, adaptações 4x4. Bacana. Eles têm algum Instagram, alguma coisa que você quer falar? Não? Tem, se eu não me engano, é Equipar_Race, porque eles também têm eles trabalham com esse nome que é a divisão deles pra arrancada, tal, que eles fazem eixo reforçado, tanto com a off-road quanto pra arrancada. Ah, que legal, bacana. Quer começar mostrando na casa ou mostrando o carro? Eu acho que a gente pode ir primeiro da frente pra trás, não sei, ou de fora pra dentro, mais ou menos assim. Demorou, vamos lá. O nome que vocês deram é Kombi Max 4x4. Isso, né? A gente fez uma votação no Instagram pra galera decidir o nome. A gente ficou em dúvida porque muita gente falava, Kombi Mad Max, Kombi Mad Max. Aí eu falei, vamos sugerir Max, apesar que eu não acho que ela não tem tanta cara do Mad Max. Quem já viu o filme viu que os carros lá são um pouco mais rústicos, né? Mas eu falei, beleza, estão chamando, vamos ver se vai Max. E eu sugeri Kombi Dylion, não sei quem tem a referência, né? Eu falei, eu queria que fosse a Kombi Dylion, né? Jiraiya? Jaspion, quase. E aí o Dylion perdeu e ficou Max, mas eu gostei bastante, ficou um nome bem imponente, né? Combinou, cara, porque ela é parruda. É uma Kombi alta com os pneus... Aí é pneu AT, deve ser, né? Esse é MT, que é aquele que ainda misto, só que ele é mais terra do que asfalto, né? Não, ela ficou imponente a Kombi, cara. Sim. No fim, o Max ficou mais de algo de máximo, assim, do que de Mad Max mesmo, né? Não, muito legal. Bacana, step na frente aqui. Isso. Aí o bagageiro ali em cima. Isso, o bagageiro foi desenvolvido especialmente pra Kombi, né? Na verdade, até a empresa que fez pra gente, né, que é essa que tá em cima, a Lama 4x4, a ideia deles era vender para outras Kombis também, né? Eles fizeram acompanhando o formato e tal, bem legal. Mas infelizmente essa empresa não existe mais. Entendeu? Vocês deram muito trabalho para eles, cara. Esse todo também é deles, não? Como que é? O todo está embutido no bagageiro, eles fizeram a parte estrutural e teve uma outra empresa que chama Eletro, lá de São Paulo, que fez a parte da lona. Inclusive eles ofereceram pra gente, até então eu não conhecia, depois eu até vi que tem outros carros que tem, mas até então eu não conhecia. Que é um esquema que a gente abre o toldo e ele tem um velcro. Dá pra ver aqui, ó. Tem velcro aqui e nas laterais. Então, depois que abro, eu tenho 3 partes separadas que eu posso colocar uma parede, outra parede e a frente. Fechamento. Fechamento. Aí vira uma barracona aqui na frente, que até soluciona um dos problemas que o pessoal fala da Kombi. Não dá pra ficar de pé dentro. Do lado de fora tem um cômodo a mais, bem maior do que a área de dentro, e que dá pra ficar de pé tranquilamente, porque o pé direito ficou bem alto, ó. Sim, não, com certeza. Então, eu tenho esse mesmo problema no trailer, né? Que não dá pra ficar de pé, enfim, ficar sentado. E eu tenho justamente um toldo lateral com fechamento dos 4 lados e embaixo. Isso é legal. E aí fica uma sala de 2,5 por 2,5. Exato, né? Quebra um baita galho, né? Com certeza. Vira uma casa de 2 cômodos, né? A gente amplia bem o nosso espaço, né? Não, muito legal. É bem bacana. E essas que são o quê? Umas arandelas ali em cima?
Aqui, você tá falando? É. São umas blusinhas que a gente achou bacana, né? Uma coisa que eu gostei muito dela é porque ela é autossuficiente. Ela tem uma plaquinha solar aqui em cima, ela tem a bateria interna e tem até um sensor de presença. Então a gente só colou ela com dupla face aqui e não precisou furar Kombi nem nada, ficar passando fio pra dentro, fio pra fora, liga na bateria, né? E é bacana que ela é bem forte e ela tem até 3 modos, né? Um modo que ela fica desligada e a pessoa passa perto, ela acende, que é até legal até por uma questão de segurança. Sim. À noite a gente pode deixar nesse formato, se alguém vier fuçar à noite vai acender, vai dar um alerta, tanto pra gente quanto pra pessoa. Tem um modo que ela fica um pouquinho mais claro e quando passa perto ela fica mais forte. E tem um modo que ela fica média sempre, assim, que normalmente é o que a gente até usa mais quando a gente tá aqui por fora. Sim. Bom, já que você citou de bateria, como que é o sistema elétrico da Kombi? Bom, O que vocês fizeram? a gente tem uma placa de 275 watts, né? Quando a gente testou, o tempo estava bom, né? Assim, digamos, o teste de maior período que a gente ficou viajando com a Kombi, o tempo estava bom, né? Então a gente chegou a ficar 40 e poucos dias sem precisar ligar a Kombi na tomada. Por via de segurança, como a gente nunca ficou muito com o tempo nublado, chuva, eu pretendo colocar mais uma embaixo no teto, porque no meu bagageiro eu já tenho um sistema de correr a placa. Tá. Então eu posso deixar uma presa no teto da Kombi e quando eu parar eu corro, vai formar meio que um toldo, né? Uma espécie de toldo do lado de lá e vai liberar a placa de baixo para funcionar também 100%. Ainda assim, por causa da distância que tem do teto pro bagageiro, quando a placa estiver em cima, ainda assim vai funcionar um pouco também de baixo, então não vai ficar totalmente inútil. Entendi. Aí eu acredito que com 2 placas grandes dessa, e como a nossa casa é bem econômica na questão de energia, acredito que vai funcionar bem legal. Outra coisa bacana que ajuda nessa questão de energia é que tudo nosso é 12 volts. Né? A nossa geladeira é convertida para 12 volts, a bomba d'água é 12 volts, tudo 12 volts está muito mais econômico, né? Poucos equipamentos nossos são 110 no caso, né? E mesmo esses são puxam pouquíssimo, né? O que puxa mais é o nosso liquidificador, que a gente propositalmente já comprou um mais fraco, que tem 300 watts. Então o nosso inversor é de 500 watts, justamente para quando a gente precisa ligar o 110, também ele não puxa tanto, né? Certo. E aí vocês têm uma bateria de qual tamanho lá? A gente tem 2 baterias de 115 amperes, Tá. né? Aí eu tô querendo, ainda é a estacionária, e agora eu tô querendo ver se eu migro para essas de lítio, né? Que são muito mais eficientes, mais leves, né? Vamos ver se em breve a gente melhora isso daí. Além da questão da placa, melhorar essa questão da bateria também, que o armazenamento é bem importante. Bacana. Essa parte de elétrica, hidráulica, vocês fizeram... A gente que fez a parte da casa, foi tudo eu e minha esposa que fizemos, né? Os armários, a parte elétrica e a hidráulica. A gente tem 2 caixas d'água, né? De 40 litros, uma de cada lado, né? Essa aqui e uma do outro lado. Também tô querendo expandir, colocar mais uma no meio para ganhar pelo menos mais uns 20 litros. A água é o calcanhar de Aquiles, né? Da maioria dos viajantes. É a única coisa que a gente não consegue produzir, teoricamente. Outra coisa que eu quero adicionar nesse sistema é uma bomba externa, que daí eu, com um filtro, né, eu consigo, como normalmente nossos passeios são off-road, voltados a ficar perto de cachoeira, rio, lago, então a ideia é eu poder jogar uma mangueira num desses lugares, bombear água pra dentro, passando por um filtro. Claro. E aí a gente pode passar bastante tempo lá sem ter que se preocupar de acabou nossa água, vamos ter que sair pra buscar mais água, né? É bem bom mesmo. Bom, e da parte hidráulica é praticamente isso. Antes de começar a avançar ali para trás, eu não sei se você quer que eu fale mais alguma outra coisa, mas eu acho que a gente já poderia começar a falar da questão da tração 4x4 e do eixo dianteiro. Quando a gente começou esse projeto de 4x4, que eu entrei em contato com o pessoal da Equipar Off-Road, eu estava imaginando algo mais tradicional, né? Assim, pensei, mais conservador, digamos assim. Pensei simplesmente na Kombi normal, mas tendo tração na dianteira. Só que pro pessoal da Equipar Off-Road, por eles estarem muito acostumados a fazer essas adaptações para... eles trabalham muito com o Cherokee, Troller, eles melhoram o sistema para fazer trilha mais pesada, aquela articulação, né? E eu particularmente sou apaixonado por esse tipo de articulação. E até para eles seria mais fácil fazer algo parecido com o que eles já fazem do que tentar adaptar em cima do sistema da Kombi. E aí eles sugeriram, Rafa, o que você acha da gente colocar um eixo de Cherokee Sport na dianteira da sua Kombi? Olha, nem rezava fazer. Eu não imaginava que eles conseguiriam fazer algo desse tipo. E aí eu ainda perguntei, mas aí vai fazer aquele movimento assim e tal? Eles falaram, vai. Daí eu falei, pô, é pra já. É eixo rígido. É o eixo rígido, é da Cherokee Sport, da hora. da na 30. Ele teve algumas modificações, por exemplo, teve que a relação de coroa e pinhão teve que ser feita especialmente para esse projeto para bater com a da Kombi, porque tem que ser a mesma, senão cada roda vai girar numa velocidade, né? E outras modificações para criar a suspensão em si para entrar na Kombi, né? Para conseguir colocar. Mas a técnica é uma técnica comum no off-road, que é um sistema que chama 4Link, né? Ela tem 4 bracinhos que ajudam ela a fazer essa articulação, e a gente colocou bastante mola nela, né? Ela tem a mola principal,
que é a que segura mais o sistema. E a gente tem um sistema também coil-over, que é uma mola que vai por cima do amortecedor. Tá. Uma espécie de segurança, né? Caso a gente esteja num lugar muito remoto, coisa assim, e uma das duas veio a falhar, a Kombi não vai sentar totalmente. Eu tenho como voltar mesmo com a Kombi um pouquinho torta até que arrume isso, né? Aí a gente colocou um cardão, o cardão foi fabricado especialmente para ela, né? Usando peças de alguns outros carros. Assim, por exemplo, a Cruzeta, se eu não estou enganado, é de F250. Tudo é muito super dimensionado, né? 250 é um caminhãozinho, né? Sim. E a ideia é justamente que a potência que a gente tem não tenha risco de destruir nada, né? Tudo muito acima do tipo de uso que a gente vai fazer, né? Justamente por ser uma adaptação, se eu ficar na mão em algum lugar, pode ser que eu não consiga um socorro tão fácil, né? É Aro 15, é a roda da Ranger, acho, se eu não me engano, Ranger 96, alguma coisa. Até uma Ranger que é uma roda que o pessoal da TR4 gosta muito de colocar na TR4 justamente para diminuir o ar, que originalmente as TR4 mais são roda 16 ou 17, o pessoal migra para essa. Eu já fui direto nessa, é a mesma furação da Ranger da TR4, né, que é a 5 por 116, se eu não me engano, esse tipo de furação. E a gente colocou um pneu MT, que a gente mora em área rural, a gente anda em terra todo dia. Então pra gente é bacana um pneu bom pra terra, né? Aí não faria nem sentido colocar um AT, né? Na minha casa, dentro da minha casa, bem em frente à minha garagem, tem uma parte mais rebaixada do terreno. Época que chove muito, forma um atoleiro dentro da minha casa. Entendi. Eu vejo pelos meus... Eu sempre tive 4x4, mas eu vejo pelas pessoas que vão me visitar com carro normal que essa época o carro fica patinando, não dá pra... Eu falo, guarda na minha vaga, aí tem que ficar empurrando o carro e tal. Eu falei, não, pra gente a vida é essa. Sim. Né? É parte da nossa vida mesmo, né? Você colocou o guincho já, não? Ainda não, mas já tem o projeto pronto. Saindo aqui da feira, já vai começar andamento nisso. Eu já tô com um parceiro pra isso, a gente tá conversando direitinho. Eu já fiz um projeto de para-choque, vai ser um guincho embutido, vai ficar bem legal. Vale a pena depois ver atualizado. Vamos, com certeza. Né? A caixa de transferência não é aproveitada de um carro, ela é feita para esse projeto, né? Foi outro dos nossos parceiros que fizeram, que é a WBase 4x4. Inclusive até tem uma história interessante sobre essa caixa de transferência. Vou tentar contar de forma resumida. A primeira Kombi 4x4 do Brasil foi meu avô que fez. Acho que isso eu contei no podcast, não contei? Acho que contou. Então vamos tentar resumir. Quem quiser saber mais detalhe, escuta lá o podcast. Não, pode contar. Tranquilo. Então, a primeira Kombi 4x4 do Brasil foi meu avô que fez em 1979. Essa Kombi, ele fez... ele era empresário, não era interesse dele ficar com esse tipo de veículo para recreação. Ele tentou vender o projeto para a Volks não quis. Nesse meio da conversa, um engenheiro da Volks colecionava Kombi, resolveu ficar com ela. Falou pro meu avô, eu compro o protótipo. Ficou com ele até 2022. 2022 vendeu, foi para os Estados Unidos. Infelizmente, quando eu comecei meu projeto, o meu avô já tinha falecido, então eu não tive muito acesso ao projeto do meu avô. Mas tudo bem, eu fui tocando o meu projeto da forma que dava. E aí, esse parceiro do nosso projeto, que é o WBlaze 4x4, ele é lá do Pará. Ele tem um kit completo para quem quer montar um Fusca 4x4. Eu olhei o kit dele e falei, a caixa de transferência que ele já tem, dá para pôr no câmbio da Kombi, que era acoplada ao câmbio. Falei, dá pra pôr no câmbio da Kombi e já é um atalho pra gente. A gente já resolve a questão de caixa de transferência. Entrei em contato com ele e falei, então, vi seus kits aí, eu tô montando uma Kombi 4x4, a sua caixa de transferência eu acredito que vai servir pra mim. E aí ele falou assim, inclusive, a minha caixa de transferência foi baseada numa Kombi 4x4 que foi feita nos anos 70. E aí eu abri pra ele, falei, é o projeto do meu avô. Então, eu já costumo falar que é meio como homenagem ao projeto do meu avô. E eles ainda têm essa peça em comum, é a única coisa em comum que tem. De resto, o projeto é totalmente outro, né? Legal. Aí já falando disso, a caixa de transferência está presa ao câmbio. O nosso câmbio continua sendo o câmbio da Kombi, 4 marchas e ré. Mas durante os testes do 4x4, né? Aí eu estourei 2 vezes o câmbio. E aí a terceira vez que eu fui fazer o câmbio, eu já optei por colocar engrenagens forjadas. Então agora eu acredito que o câmbio não estoure mais, porque são engrenagens forjadas, que normalmente são usadas em carros de arrancada, tem muita mais força do que a Kombi tem. Então se for estourar alguma coisa, vai ser outra, né? Entendi. Até uma questão de estratégia, a gente está montando de uma forma que provavelmente se alguma coisa for estourar vai ser a embreagem, porque é muito mais fácil de trocar, né? Então vamos ver se vai dar certo esse plano. Quanto tempo já que vocês estão rodando com ela assim pronta? A gente ainda não tá rodando muito por causa do tempo de desenvolvimento, né? Foram 3 anos só desenvolvendo a parte do 4x4, como eu falei. Nesse meio tempo a gente pegava, fazia um teste, às vezes o teste durava um dia, às vezes durava alguns mais dias. Via o que tinha que melhorar, voltava para a oficina. Aí normalmente demorava alguns meses até pegar na nossa mão de novo. Então, nesses 3 anos a gente andou bastante com ela, fez bastantes testes. Ela voltou para nossa mão agora, acredito, de forma definitiva, pelo andar da carruagem, assim, para ver todos os problemas que teve, a forma que foi feita para solucionar. Eu acredito que já esteja tudo solucionado agora.
e faz um mês que a gente tá com ela na mão. Ah, um mês, legal. Então, eu fiz alguns pequenos testes durante esse um mês, e o maior teste, pelo menos de tempo, foi vindo aqui pra Expo, que a gente andou 430 quilômetros, pegamos subidas e tal, mas foi certo, tudo mais cafezão, asfalto. né? Isso. Bacana. Aqui atrás, né, já... Peraí. Vai lá. Quem que é isso aqui? Esse aqui é a Meg, que é uma das integrantes da nossa viagem, Cão de guarda. o nosso cão de guarda. Olha só que beleza. A Meg, ela parece pequenininha e frágil, mas ela já conhece mais de 80 cachoeiras. Olha só. É. Mais que muita gente. Mais que muita gente. Normalmente quando eu falo é isso que eu escuto das pessoas. Nossa, mais que eu, né? Pra onde a gente vai, ela vai junto. O motor dela, a gente deu uma leve melhorada. Ainda é um motor a ar, é o que todo mundo se surpreende. A gente arrumou um mecânico muito bom de motor a ar, é a Split Motors, eles são de Ribeirão Pires. E eles me convenceram a manter o motor a ar, né? Eu tava pensando se de repente eu colocava um AP, coisa assim. E eles comentaram, ó, o AP é legal, mas a adaptação vai ter que dar muito trabalho pra arrumar, deixar legal. Só ganhar um pouco mais de cavalo, mas é um motor muito mais pesado. Então no fim vai ficar um pouquinho mais forte, mas um pouco mais pesado. E o motor a ar, ele é um motor muito bom. Tão bom que ele funciona tá com o cabeçote trincado e ele funciona. Tá com o cilindro falhando e ele funciona. Então tem muito motor a ar por aí, cansado, rodando em Fusca, Kombi. E aí a pessoa, como ele continua funcionando, a pessoa fica andando com ele e falando, pô, esse motor é fraco, esse motor é fraco. Mas na verdade é um motor que só tá precisando ser cuidado, não que ele é literalmente fraco. Ele, é claro, se falar em cavalos, o número de cavalos dele é baixo. Mas como eu comentei do AP, ele é um motor leve, né? Ele é um motor que uma pessoa sozinha consegue tirar de dentro do carro, né? Se você for equalizar, você vê que eles são meio compatíveis. Então a gente mandou fazer. No que mandou fazer, eu descobri que eu era uma dessas pessoas que estava andando os primeiros testes, as viagens que eu fiz, no motor estava muito ruim, inclusive com o cabeçote rachado, a ponto de que não deu retífica. Eu tive que comprar um cabeçote novo. Já que eu tive que comprar um cabeçote novo, aproveitei para levantar um pouquinho a cilindrada dele. O original ele era 1.600, a gente transformou em 1.700. Aproveitamos para trocar o comando de válvulas para um P2, que é um pouquinho mais agressivo. Os balancis que abrem um pouquinho mais, para entrar um pouquinho mais de ar. Foi feito um trabalho que chama blueprint na borboleta, porque normalmente a borboleta ela tem uma barriguinha que conforme você vai acelerando demora para ela abrir dessa barriguinha. A minha não, quando começa a acelerar ela já começa a abrir. Então tem um tempo de resposta mais ágil, que a facilita muito, principalmente no off-road, a hora que a gente tá precisando vencer o morro, ficar tendo que esperar responder é meio complicado, né? E além disso a gente colocou uma injeção programável da EG Pro. Legal. E aí tudo isso visando ter mais torque, não velocidade. Embora ela tá indo muito bem na estrada. A gente veio pra cá, 80, 100 por hora, tranquilo, mesmo sendo uma Kombi que tá com 2 toneladas. Bom, agora eu quero falar da questão da suspensão traseira. Por incrível que pareça, a parte que mais deu trabalho pra gente resolver foi a tração traseira, que tá diretamente ligada à suspensão. Né? Como a gente fez esse sistema 4Link na dianteira, né, com o eixo Cherokee, que eu fomentei, ela teve que ficar muito alta. Justamente porque, como é um eixo rígido, ela busca muito chão, mas quando uma roda desce pra buscar, a outra sobe. Então tem que ter um bom vão livre. A altura dela, né, que ficou bem alta, eu adorei, mas não foi só uma questão estética, é uma questão necessária, né? Tanto que eu ainda trabalho com pneu pequeno. Esse pneu, inclusive, foi o menor que eu encontrei nessa configuração que eu gosto de usar. Mas ela teve que ficar alta para a suspensão poder trabalhar bem. Inclusive, desses 3 anos de projeto, eles resolveram de forma muito rápida a dianteira. Como eles já têm especialidade nisso, foi questão de mais ou menos uns 4 meses a dianteira estava pronta. E esses outros 2 anos e meio, mais ou menos, foi mais batendo a cabeça para resolver a traseira, porque como a dianteira ficou alta, a traseira teve que subir para acompanhar. Eles são especializados, né, a Equipar Off-Road, uma das especialidades deles é fazer uma cinética reforçada. Então eles fizeram um eixo de começo, né, no projeto, um eixo bem reforçado, bem legal, só que ele ficou trabalhando muito em ângulo. E aí as coifas rasgavam, a graxa vazava, e aí não tem metal reforçado que aguente, né, vazou a graxa, esquenta, funde. E aí a gente passou muito tempo testando coifa. Vamos colocar coifa azul, vamos colocar coifa mais mole, mais dura. Tentamos várias coifas, nenhuma conseguiu. Aí a gente foi para um plano de tentar fazer mini cardans com cruzetas. Só que a cruzeta, né, ela tem uma articulação. Então, dependendo da posição que ela passava mais livre, dependendo, ela passava mais presa. E aí eu sentia no motor, tava dirigindo, ele ficava parecia que o carro tava pau. E aí, no fim das contas, a gente foi para uma solução que a gente até cogitou lá no começo, mas a gente sabia que ia dar muito mais trabalho e que ia ser mais cara, que foram eixos portais, né? Que a homocinética trabalha na posição original, ela entra numa caixa que tem um conjunto de engrenagens, e esse conjunto de engrenagens que transfere a força da homocinética que está em cima para a roda que está embaixo. Entendi. E aí, depois de tudo isso, que ficou pronta essa... Solucionou o problema. Solucionou o problema, mas o caminho até aqui foi muito teste, e justamente isso é o que mais aconteceu quando a gente saía para testar e voltava. Teve ocasião que a gente saiu no teste, quebrou a homocinética,
Aí a gente perdeu a tração traseira, aí a gente ligou a dianteira e voltou no 4x2, só que tração dianteira. É uma das vantagens também desse sistema, né? Não é só a questão do 4x4, mas se acontece alguma coisa, eu tenho como transferir de uma tração para outra e voltar no 4x2 ou traseira ou dianteira, né? Legal. Mas ficou show demais e até por isso que eu digo que hoje parece que finalizou realmente o projeto, porque onde a gente mais apanhou foi nessa parte da traseira, mas agora com os eixos portais eu acredito que não vai ter problema mais com isso. Legal, muito bom. Tomara que não tenha. Vamos falar da casinha então? Vamos falar da casinha. Bom, a parte da casa foi toda eu e a reconstruímos, né? Como eu já citei. A gente tem aqui um fogão com 2 bocas e um forninho, né? O forninho ele é legal, tanto para a questão do uso tradicional do forno, mas a gente também diz que é a nossa lareira, né? Primeira observação muito importante, sempre que você estiver cozinhando dentro de um motorhome, de um trailer, seja o que for, abra uma janela, não se fecha, vai ficar mais quentinho. Isso é super perigoso e pode ser fatal. Então, sempre abra algum respiro, uma janela, uma claraboia, né? Mas, enfim, a gente já testou dessa maneira, né? Como eu falei, a gente abre uma janelinha, deixa uma frestinha, faz um pãozinho de queijo no frio, por exemplo, ou um bolinho, e a casa fica toda bem quentinha. Já chegou a ficar tão quente que a gente já teve que abrir mais a janela ainda. Então, ele é meio que o nosso forno e lareira, né? O fogão, ele sai, né, pra cozinhar fora. A gente tem essas mesinhas de apoio do lado dele, uma de cada lado. A tampa dele também, uma espécie de balcão. Lá dentro a gente tem um frigobar de 75 litros, né? Ele originalmente era 110, a gente converteu ele para 12 volts, como eu falei, para a gente conseguir ter uma melhor autonomia de bateria. Tem uma gavetinha ali em cima. Aqui é o nosso compartimento onde fica o nosso botijão de gás, que é um P5. É P5. É um P5. A gente quer mudar para o P13 quando a gente for morar na Kombi, né? Mas por enquanto a gente ainda vai e volta, o P5 está nos atendendo bem. E essa tampa também é a nossa mesa. Ah, bacana. Né? Aqui a gente já consegue comer, às vezes eu fico trabalhando, editando vídeo aqui, quando tá na estrada. E tá bem prático de abrir e fechar. Tem uma pia grande, né? Que é legal ter mais espaço para poder estar lavando a louça, tal, com mais facilidade. Ela tem a água normal para lavar e tem o filtrozinho para a gente poder tomar a nossa água também. Certo. Bastante armário, tem armário aéreo em volta dela quase toda, né? Só não tem aqui para quando a gente entrar não correr o risco de bater. O resto, todos os lados tem. Aí vocês guardam roupa, guardam tudo ali. A roupa normalmente fica naquele armário de trás, que é como se fosse o nosso guarda-roupa. Aqui em cima a gente guarda outros utensílios. Normalmente em cima da pia fica mais a comida, tempero, coisa assim. Aquele maiorzão bem fundo que tem ali, ficam nossos cobertores, roupa de cama. E esses outros 2 ficam para outros utensílios, tripé, coisa do tipo. A gente tem mais uma dispensinha aqui. Tá. E mais uma gavetinha desse lado. Entendi. Aqui a gente tem um baúzão. Ele é bem fundo, ele vai até o chão da Kombi. Dá pra guardar muita coisa aqui dentro. Tem um nichozinho aqui, bacana. Quem deu isso aqui pra gente foi no evento que a gente fez ano passado. A gente fez um passeio de aniversário do Giramundo, quando o Giramundo fez 8 anos. Foi o Luciano do Urso na Estrada. É um projeto muito legal, conhece? Ele tem uma rua. Então, o projeto dele é lindo, hein? Vale a pena conhecer. De repente, vai até vocês. Foi lá na Ilha Comprida, não foi? Foi na Ilha Comprida, é muito legal. Trilha dos Alagados e tal. Logo aqui em cima, a gente tem o medidor de nível da caixa d'água. Aqui, no caso, está mostrando que a gente tem 50% da nossa capacidade. A gente entrou aqui na Expo com 75%, gastou um pouquinho só. Esse é o nosso controlador do painel solar. Agora ele está desligado, porque a gente está indoor, então a gente está ligado na tomada, não está fazendo uso do painel solar. O inversor que eu comentei com vocês está aqui. Tá. 110, né, 500 watts. Aqui dentro, né, a gente tem um baú. E ele é a nossa parte, que é onde ficam as baterias, até para ver elas aqui, as duas baterias, né? Baterias, fusíveis, disjuntores, a nossa elétrica tá toda aqui embaixo, né? Esse aqui é um banco-cama, a gente puxa ele até aqui e deita um encosto. Vira uma cama de 1,20 por 1,80. Tá. Dorme eu e a Rê bem tranquilo aqui, né? Uma coisa legal desse banco-cama é que a gente fez ele todo de madeira. Ele não tem aquelas estruturas metálicas pra abrir e fechar. É até um vídeo que o pessoal curte ver, porque é uma solução bacana que dá uma economizada, né? Não ter a necessidade dos ferros, né? Bom, acho que da casa é mais ou menos isso. Você tem a nossa fruteirinha. Né? Bonitinho. A nossa plaquinha da Estrada Real, a gente fez ela quase inteira já. Em 2018 a gente fez o Caminho Velho. E esse ano ainda não saiu no canal, mas a gente fez o Caminho Diamante, o Sabarabuçu e um pedacinho do Caminho Novo. Como que foi o Sabarabuçu? Foi legal, viu? Inclusive eu até dou a dica, assim, baseado pelo menos nesse período que a gente foi,
esse trecho final, quando você chega em Mariana, tá muita parte interditada por causa do acidente que teve lá. Então eu até recomendo, se você for fazer o diamante, essa parte do finalzinho dela, se você fez aquele a gente fez de Diamantina para Ouro Preto, quando você estiver chegando perto, já pega o Savarapsum. Vai ficar um caminho bem mais gostoso, bem mais legal para fazer. Legal. Né? Bom, eu acho que na casinha foi praticamente tudo. Vamos dar uma olhada lá ali na cabine? Vamos. Bom, aqui na cabine, a primeira coisa que o pessoal nota é que a gente tem um volante pequeno. Normalmente o volante da Kombi é grande, né? Sim. Porque ela tem a direção um pouquinho dura, e aí para ajudar na alavanca ele é grandão. O nosso é pequeno, porque outro dos detalhes que eu terminei me esquecendo de falar, é que no nosso eixo rígido tá presa a nossa caixa de direção. É uma caixa de HR, que é o caminhãozinho, né? E a gente colocou uma bomba eletrohidráulica, que é uma bomba hidráulica, mas em vez do acionamento dela ser feita por correia, presa no motor, ela é acionada de forma elétrica. Então ele é bem molinho esse volante, por isso dá para colocar um volante pequenininho. No painel a gente tem aqui o painelzinho da nossa ING Pro, que como eu falei, a gente colocou uma injeção programável para ajudar a dar mais torque no motor. Essa aqui é uma alavanca Runner de engate rápido, bem famosa no mundo das Kombis e altamente recomendável. Inclusive foi a primeira coisa que eu instalei na minha Kombi, foi isso, porque quando eu comecei a dirigir a Kombi, aí fica aquele negócio, você vai por primeira, entra a terceira, você tenta sair, o carro tá fraco. Você tá dirigindo, vai por segunda, raspa na ré. Você coloca essa alavanca, acaba o problema. E a própria Runner depois, aí no futuro, né, essa, como eu falei, foi a primeira coisa que eu coloquei. No futuro, conforme o projeto do 4x4 começou a andar, a própria Runner fez pra gente a alavanca de ligar e desligar o 4x4. Né? A gente liga e desliga aqui, né, mas aqui a gente só liga e desliga a força que vem do motor. Pra ir até a roda mesmo, tem a roda livre, né, que a gente, no caso, optou por isso, porque quando tá no 4x2, ela fica totalmente como se fosse original. Tudo que é do 4x4 fica parado quando a gente tá no 4x2. E só quando a gente realmente precisa usar a tração que aciona tudo mesmo, né? E uma outra, isso aqui também é novidade, né? Faz pouco tempo que a gente fez. Uma espécie de bloqueio, digamos assim, né? A gente tem o freio de mão individual, né? Esse é o freio de mão padrão da Kombi, né? Se eu puxo aqui, eu travo as rodas, né? Das duas rodas padrão. Mas se eu tiver numa situação de off-road e uma das rodas levantar, começar a girar, né? Vamos supor que eu entre em X, né? Porque é o 4x4. Eu, pelo menos na parte de trás, eu consigo... A direita tá pra cima, eu freio só a direita e a tração vai para o lado esquerdo. E a mesma coisa ao contrário. Entendi. É bem legal isso daí, né? Isso ajuda bastante. Nesse caso, a gente optou em deixar só na traseira mesmo, porque a gente não sabe a situação que vai estar na frente. E acho que é o suficiente, até porque, pelo tipo de suspensão, vai ser muito difícil tirar alguma roda do chão. E caso tire, a gente já tem uma essa solução. E eu acho que é praticamente isso. Eu vou até tirar aqui pra vocês verem. Esse aqui foi um amigo nosso que fez, seguidor do canal. Aí eu falei que queria fazer um adesivo personalizado para não ficar com o logo da marca aqui. E ele trabalha resinado, na verdade é um adesivo resinado. E ele falou, eu trabalho com resina, eu vou fazer para vocês. Que foi o Jucá, projeto Jucá por aí, ele é viajante. E aí ele fez especialmente pra gente e a gente ficou bem feliz porque ficou bem bonito. Aqui eu tenho um sensor TPMS, eu acho isso um item muito importante. Pois é, cara, eu também comprei um desse aí, é baratinho e super barato. Tudo é diferente, E né? pode te economizar um pneu, porque se você não perceber que seu pneu murchou, você rasga ele, entorta uma roda, vai custar muito caro. Isso aqui na época que eu comprei, se eu não me engano, foi R$150. Sim. É muito mais barato que um pneu. E aqui você até regula, assim, você não precisa nem ficar de olho nele. Começou a murchar, chegou num número que você regulou, ele apita e você já para antes, né? Porque normalmente você fala, não, mas quando murcha o pneu, eu vou sentir que o carro vai puxar. Quando você sentir que o carro vai puxar, já tá muito murcho. Já. E outra, você evita também, aliás, você tem até uma questão de segurança, que evita de você ficar olhando pra fora, né, coçar a cabeça pra fora pra enxergar e tal. Exato. E a gente também tem aqui o nosso climatizador, né, que pra quem não entende o que é climatizador, ele é como se fosse um ventilador, mas lá em cima dele tem uma palha que ele borrifa água nessa palha. Então, em vez dele, vamos dizer, num dia quente, o ventilador sopra o ar quente em você. Esse ele faz com que o ar passe por essa palha molhada e sopre um ar mais fresquinho. Não chega a ser um ar-condicionado, mas é muito mais legal do que um ventilador normal. E uma dica que eu dou com relação a isso, ele tem um reservatório de água dele. Algumas pessoas colocam do lado de fora. Normalmente esse reservatório é preto, que ele aquece até mais. A dica que eu dou é colocar dentro do carro. O nosso está bem aqui atrás do banco do motorista, que ele vai ficar sempre na sombra, então a água vai ficar sempre fresquinha. E no nosso caso ainda é uma questão mais estratégica ele estar atrás do banco do motorista, porque está bem do lado do nosso frigobar. Então se a gente quiser algo bem fresco, a gente tira um gelinho lá de dentro, joga no reservatório e aí a gente vai ter uma água bem mais fresquinha para fazer o veículo pra gente. Muito bom. Eu acho que em geral é isso aí. É isso? Beleza. Rafa, valeu.
Valeu demais. cara. E qual que é o Instagram e o canal? A gente é Gira Mundo Aventura em todas as redes sociais, a gente tá nas principais delas. O nosso conteúdo mais completo, que fica no YouTube, porque é onde cabem os vídeos mais longos, mas quem curte mais outras redes pode seguir no Instagram, no TikTok, Facebook, a gente tá nas principais. Beleza. Gira Mundo Aventura. A Kombi tem um Instagram também, não tem? A Kombi tem o Instagram dela, que é o Kombi Off-Road. Pra quem quer ficar vendo mais a Kombi e um pouco menos dos nossos passeios, porque a gente faz trilha a pé, a gente faz trilha de bicicleta, a gente rema de caiaque, nas nossas redes principais aparece um pouco de tudo isso. E agora, quem quiser acompanhar só a Kombi, é @Kombi Off-Road. Legal, os bichos são brabos, viu? Legal. Olha lá. Valeu demais. Falou, até mais. Até mais.